Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Abraão Amorim e esta é a nossa última aula do nosso curso básico de progressões. Nesta aula nós vamos estar fazendo a resolução de alguns exercícios sobre PG infinita, ou seja, progressão geométrica infinita. Se você gostar do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo, beleza? Esse curso é uma iniciativa dos alunos de licenciatura em matemática do IFP Campus Floriano. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores do nosso curso, você pode estar conferindo os links que vão estar na descrição desse vídeo, beleza? Vamos lá! Antes de passarmos para a resolução de questões, vamos estar relembrando algumas coisas sobre PG infinita. A primeira coisa que nós vamos relembrar é a soma dos termos de uma PG infinita quando nós temos aí a nossa razão Q, que é maior que zero e menor que 1. Nós usamos essa fórmula aqui, olha, S, que quer dizer a soma dos termos é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Esse A1 é o primeiro termo da sequência e esse Q é a nossa razão. E não se esqueça, quando nós trabalhamos aqui com essa fórmula, nós vamos estar usando essa fórmula, só é válida para progressões geométricas decrescentes. Então, você vai ver que você começa com o A1 e essa sequência de números vai decrescendo, então se trata aí de uma PG infinita decrescente. E você pode estar aplicando essa fórmula aqui, olha, S é igual a 1 dividido por 1 menos Q. E para procurar o termo geral da nossa PG infinita, nós podemos estar utilizando essa fórmula aqui, olha. AN, que representa o termo geral, é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a N menos 1. Onde A1 é o primeiro termo, Q é a razão e AN é o termo geral. Então, vamos estar fazendo aí algumas questões utilizando essas duas fórmulas. Para iniciar, nós temos aqui uma questão de PG infinita. Vamos estar fazendo a leitura dela. Determine a soma dos termos da PG infinita, na qual o primeiro termo é 10 e a razão é meio. A PG em questão é... Então, nós temos a seguinte PG infinita: 10, 5, 5 meios e assim sucessivamente. Então, se trata de uma PG infinita. Em que, gente, vocês podem observar que o primeiro termo é 10, tá? Aqui, olha. O primeiro termo dessa PG infinita é 10. E observe que ele já nos deu a razão. A razão é meio. Meio, mesma coisa que um meio. E aí nós relembrando, se nós temos aqui, olha só, o primeiro termo e temos a razão, então é só aplicar a fórmula S, que é a soma de todos os termos, é igual a A1 dividido por 1 menos Q. E aí nós temos que o A1 é 10 e o Q é meio. Quando eu falo meio, eu estou falando a mesma coisa de 1 meio. Lembra que essa fórmula vai ser usada o quê? Quando a nossa razão for maior que 0 e menor que 1. 1 meio é maior que 0 e menor que 1. Aplicando aqui na fórmula, fica assim, olha, o primeiro termo que é 10 dividido por 1 menos Q, que é a razão, ou seja, menos meio. Fica assim, S é igual a 10, quando nós subtraímos aqui, olha, 1 menos meio, menos 1 meio, nós ficamos com 1 meio, positivo. Então, S é igual a 10 dividido por 1 meio. S vai ser igual a 10. Nós temos aqui 1 meio dividindo, divisão de fração, lembra-se, conserva-se a primeira, que é 10. 10 sobre 1 está oculto aqui, não precisa aparecer, e multiplica pela inversa da segunda. A inversa de 1 meio é 2 sobre 1. Fazendo essa multiplicação aqui, olha, a soma dos termos dessa PG infinita é igual a 20. Então, temos aqui a nossa resposta. Questão 2. Calcule a soma dos termos da PG infinita que possui razão 1/4. E seu quarto termo é 1 sobre 16 avos. 1/16 avos. Então, primeiramente, nós vamos ter que descobrir o quê? Quem é o primeiro termo. Por quê? Porque a questão só nos dá aqui quem é a razão, mas nós não sabemos quem é o primeiro termo para que a gente possa estar aplicando a fórmula. Então, fica assim, olha, a primeira coisa que nós vamos estar aplicando é a forma do termo geral. Então, olha só, ele está dizendo que esse termo geral já foi nos dado.
Um dos termos geral é o quarto termo. Então, no lugar de AN, que possivelmente estaria procurando o quarto termo, eu coloco o valor que eu encontrei. Então, 1 sobre 16 avos é igual a A1, que vai ser o que eu vou estar procurando para substituir na fórmula, vezes 1 quarto, que é a razão, elevado a 4 menos 1. 4 por quê? Porque aqui eu estou falando no meu quarto termo. Eu estou dizendo que o meu quarto termo é 1 sobre 16 avos. E aí, pessoal, fica assim, olha. 1 sobre 16 é igual a 1 vezes, eu fiz fazendo a subtração aqui, 4 menos 1 dá 3. E aí, eu só resolvo aqui. 1 sobre 16 avos é igual a A1 vezes 1 sobre 64 avos. Então, olha só, eu levei aqui o 1 a 3 ao cubo, deu 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E o 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Dando continuidade à nossa resolução, temos 1 sobre 16 avos vezes 64. Por quê? Porque o 64 estava dividindo. Eu passei ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Quando eu multiplicar aqui, olha, 1 vezes 64 vai dar 64, e aí dividido por 16. Lembrando que o que eu fiz aqui foi isolar o meu A1 para que eu pudesse encontrar quem é o meu A1. Então, eu isolei ele aqui, olha. Então, quando eu divido 64 por 16, a resposta é 4, ou seja, o meu A1 vale 4. Pronto, encontrando o meu A1, se eu já tenho o valor do primeiro termo da sequência e eu tenho quem é minha razão, eu só substituo na fórmula. S é igual a A1 dividido por 1 menos Q. E aí fica assim, S é igual a 4, que é o primeiro termo que a gente encontrou, dividido por 1 menos a razão, que é 1 quarto. Fica assim, olha, 4 dividido por, quando eu faço essa subtração aqui, ó, 1 por 1 quarto, dá 3 quartos. E aí fazemos o mesmo processo, que é o quê? Conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Fica 4 vezes 4 terços. Resolvendo essa multiplicação aqui, 4 vezes 4 dá 16 sobre 3. E aí vai dar aproximadamente aqui, ó, aproximadamente 5,333 e assim sucessivamente. E aí nós temos aqui a nossa solução. A soma dos termos dessa PG infinita é 5,3333 reticências. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Então, vamos estar fazendo a leitura, a interpretação e a resolução dessa questão. Veja só, o conjunto abaixo mostra os primeiros termos de uma progressão geométrica que possui infinitos termos. Aqui se trata de uma PG infinita, em que tem os termos 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, 1 sobre 64 avos e assim sucessivamente, uma PG infinita. E a questão ela quer saber qual é a soma de todos os termos dessa PG. Então, quanto equivale a soma dos termos dessa PG infinita? Olha, a primeira coisa que nós vamos estar relembrando é a fórmula. Nós já utilizamos aí nas questões anteriores, que diz que a soma dos termos dessa PG infinita é igual a A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q, que é a razão. Basta encontrar quem é esse A1. O A1 é o primeiro termo, está bem explícito aqui que é 2. E a razão você pode obter fazendo a divisão do segundo termo pelo primeiro. Se você dividir 1 por 2, dá 1 meio. Entendeu? Se você dividir também aqui 1 meio por 1, também vai dar nossa razão. Então, sempre você vai estar encontrando a razão, pegando o termo que se encontra depois e dividindo pelo anterior. E aí você encontra a razão. Beleza? E aí, depois de encontrar a razão e o primeiro termo, você substitui na fórmula. Então, você tem que a soma de todos os termos vai ser igual a 2, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q. O Q, sendo a nossa razão, que é 1 meio, fazendo essa subtração aqui, olha, 1 menos 1 meio, vai dar 1 meio positivo. Então, 2 dividido por 1 meio, fica assim, conserva-se a primeira fração, que é 2, multiplica pelo inverso da segunda. A inversa de 1 meio é 2. 2 sobre 1, multiplicando aqui, 2 vezes 2 dá 4, e 1 vezes 1 dá 1. Então, a nossa resposta é letra A, 4. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e acompanhar todos os vídeos da nossa playlist, beleza? Aqui estão as nossas referências. Eu agradeço, pessoal, e até o próximo vídeo.